Lançado dia 17 de setembro deste mesmo ano, sua beleza gráfica intriga qualquer um que olhar, mostrando uma mecânica muito interessante de troca de cenário 2D para o 3D, deixando você curioso em testá-lo. Aqui, acompanhamos uma incrível história de um livro no quarto de Sam, onde deveremos enfrentar criaturas, desbravar os mundos e saciar nossa curiosidade. Peço a vocês que, se quiserem me apoiar, deixem seu like e um comentário. Então, sem mais delongas, senta que lá vem história. Pontinho, nosso bravo herói, decide investigar o som alto que lhe incomoda logo cedo. Percebendo que é seu vizinho escutando música e que, por sinal, tem um belo gosto musical, decide ver o quanto o alegra naquele dia. Percebendo que precisa de cera, decide ir até a abelha Benny pedir um pouco. Durante o caminho é possível combater duendes e pegar algumas lâmpadas que servem como moeda. Chegando no Pico do Mel, se depara com uma criatura muito maior que os duendes e você entra em uma incrível luta de boxe para fazer ele aprender a não roubar mel na base da porrada. Com a criatura derrotada e o mel em mãos, Pontinho e seu amigo só precisam voltar até o mago. Porém, de repente algo acontece. O terremoto os fazem cair do Pico do Mel, em direção à sua casa. Entregando o mel ao mago, ele comenta o que havia acontecido e esboçando medo e preocupação. Então pede a Pontinho para investigar a Torre do Domo. Durante o caminho, Violeta, amiga de infância de Pontinho, decide ir junto e entender o que estava acontecendo. Uma curiosidade é que certos puzzles do jogo são para completar fases, como esse, que achei super criativo por parte dos desenvolvedores. Aqui, Pontinho terá lojas para se preparar melhor para suas aventuras e encontrar segredos, como pergaminhos e errinhos escondidos atrás de certos locais. Ah, caramba! Resgatados pelo seu outro amigo de infância, desta vez um troll da montanha chamado Batera, com o trio reunido depois de muito tempo, os três partem para a Torre do Domo, dessa vez descendo a montanha, já que a ponte já havia quebrado, desviando de pedras e passando por paisagens. Agora, certos lugares precisam de chaves que ficam em lugares um tanto quanto perigosos. Atravessando a porta aqui que vemos uma das mecânicas novas, que são de alterações de palavras que alteram o cenário, parecido com Alan Wake 2. Conhecendo a chave, estão mais perto do que nunca da torre, vendo a outra ponte destruída, passando por baixo em uma espécie de caverna. Aqui o maneiro é que a página fica toda escura, fazendo você ter que andar na cautela. Uma parte do castelo cheio de livros espalhados pelo chão, deixando nossos aliados nervosos. Saindo daqui, seus amigos ficam da fora do castelo para que o escudeiro possa acabar com o mago. No alto da torre vemos o mago Efezaldo dizendo o quanto odeia o escudeiro por sempre vencê-lo como se fosse algo predestinado. Até que Efezaldo revela que, ao encontrar na torre um livro antigo, no qual se tratava do próprio livro do escudeiro valente, sim, um livro dentro do livro, no qual Efezaldo já tinha visto o desfeito daquela mesma história que eles estavam vivendo. Então ele decide mudar esse poder do protagonista de sempre vencer. É que então que o joga um feitiço que o expulsa do livro e impede de voltar. Agora confuso, nosso herói fica perdido naquele lugar estranho, tentando achar um jeito de voltar para casa. Acha Coraline, uma minhoca, que pode ser metatransitar de páginas e livros, pegando objetos espalhados e usando dentro de desenhos que são os rascunhos de seu criador Sam, que também é o dono do quarto. Pontinho é capaz de passar de obstáculos e derrubar outros itens, além de se esgueirar de besouros que são criados por Sam porque ele gosta. Encontrando uma luva de manipulação, ela é capaz de mudar as páginas do livro. A Coraline afirma que o Efezaldo, ao assumir o controle do livro, a história vai ficar horrível e os livros ruins não saem da prateleira, fazendo não os vender. Já que Sam, o criador desses livros, deseja criar uma série de livros infantis, a fim de inspirar inúmeras crianças que os leiam. Então nosso escudeiro valente não pode deixar que isso aconteça. Aqui vemos Barba Luar. Já tinha conhecimento que vivia em um livro e não passava apenas de um personagem dele. Eles nos ensinam melhor sobre a manipulação, tendo até uma piada ou até mesmo uma referência quando ele pede para pressionar o botão Y, parecido a vez com o Metal Gear 4, que eles falam que não precisam mais inserir o disco 2
por agora ter o Double Blu-ray. Voltando para seus amigos, Pontinho deve ir até a cidade de Artia para visitar a rainha Croma. Para chegar até Artia é preciso passar pelo Pântano Soneto. Uma coisa legal que se deve ser ressaltada é que como Pontinho perdeu o controle do roteiro do livro, agora tudo é possível. Sem o roteiro, o protagonista pode perder e ser derrotado, já que sua história nunca o tinha levado até aí. Então, não podendo garantir um final feliz para nosso nobre herói, como o Felisaldo desconfiando que o escudeiro voltou ao livro, ele agora pode mandar criaturas para fora dele, criando um caos dentro e fora do livro. Avançando mais no pântano, vemos um grande inseto impedindo a passagem. Trocando algumas letras e formando frases diferentes, é possível deixá-la pequena para passar. Tendo conhecimento sobre a manipulação e a mecânica se torna mais incrível, agora podendo trocar de páginas, pegar uma palavra e transferir para outra página, dando agora para passar de local. No caminho, nossos guerreiros avistam um peixe que traz um minigame legal, onde o Pontinho deve pegar o peixe com a mão antes que ele escape, podendo até ganhar uma conquista. Vendo agora um ambiente escuro, trocando para o dia e ativando uma ponte quebrada, nos deparamos com um grupo de minhocas que disse que o local está infestado de insetos e que o Pontinho precisará de um arco. Sabendo que existe uma carta lá fora do livro que tem um arco, ele vai lá sozinho, passando por diversos obstáculos e até um pula-pula útil para ele. Chegando até a carta, ele desconfia que você é um inimigo e amigo do Infesaldo, onde ele até te ataca. O legal é que tem uma boss fight super criativa, onde você pode atacar, conversar e até se defender, como nos RPGs de turno. É muito irado. Conseguindo ganhar a confiança dela na lábia, ela empresta o arco e onde Pontinho os usa nos insetos dentro da árvore das minhocas. Avistando um castelo, você ajuda o rei e a rainha local para pegar e devolver 2 livros que estão com os insetos. Devolvendo os livros e sendo agradecidos pelos caracóis, você se depara com um inimigo rápido que capturou seus colegas, onde quando você o confronta usando o arco e o elimina, você perde o arco, pois não precisa mais dele e ele retorna até a elfa da carta. Chegando em Artia, o reino da mana, você reestabelece comunicação com Barba, que havia sido perdida devido à interferência do pântano. Com Violeta se reencontrando com sua mãe, agora nossos guerreiros precisam conversar com a rainha Croma, mas antes disso, nos deparamos com diversas referências aos artistas do mundo real, como a pintura de Mona Lisa, a pintura do Grito e até mesmo Vincent Van Gogh. Pontinho e seus amigos ajudam um velho fazendeiro a resgatar seus porquinhos que estavam espalhados pela página, porém um deles era tão enorme fazendo com que Pontinho precisasse pegar uma outra luva de manipulação localizada no castelo fora do livro. Subindo até o topo do castelo, vemos a luva que nos permite inclinar o livro, fazendo objetos, ou nesse caso, um porco pesado rolasse até seu chiqueiro. Somos recompensados com um pergaminho, agora com tudo pronto podemos ver a rainha. Com a ajuda do Barba, conversamos sobre a urgência de nosso mundo, porém de repente algo acontece ao fundo, uma explosão na terra natal de Batera. Na subida da escalada até o topo do monte para investigar, nossos bravos heróis precisam de 2 chaves para abrir o portão. Agora com uma nova mecânica de salto, era possível se translocar de um lugar para o outro. Abrindo e avançando ainda mais, Pontinho e Batera precisam de um passe, onde um coelho revela que existe um escondido dentro de uma caverna, em um baú. Usando a inclinação do livro e resolvendo o puzzle, ele pega o passe e continua a jornada. O Batera presenciou a morte de seu tio-avô, que logo virou uma alma e desafia para um duelo de bateria. Aqui o ritmo e a habilidade do jogador conta para acertar na hora certa dentro do tempo. Após derrotar seu avô, eles continuam subindo a montanha, onde avistam um grande rato escondido. Usando a inclinação do caderno, quebram a parede e substituem a palavra por queijo, deixando eles passarem. Agora, com as tropas do Infesaldo os atrapalhando, vemos que eles estão pegando objetos no mundo exterior e trazendo para o livro, como parte de seu plano maléfico. Não conseguindo passar, Pontinho sai do livro em busca de algo que possa ajudá-lo. Agora, com o quarto de Sam mudando completamente com um tema de espaço, vemos uma caneca onde podemos adentrar nela. Lá encontramos Ipes, um foguetinho que precisa de ajuda para remontar o seu pai, que está separado em 3 peças dentro de cada caneca do quarto. É então que Pontinho o ajuda, passando por obstáculos até chegar na primeira caneca, onde os entrega sem mais nem menos. Já na segunda, uma figura chamada Geraldo pede ajuda para acender as velas espalhadas pelo quarto, onde com a ajuda de Zip, que está em suas costas, consegue queimar a vela com a propulsão do foguete.
Na última caneca, Pontinho e Zipper estão em um conflito, inspirado muito em jogos de arcade dos anos 90, com você podendo girar e até atirar para os lados, precisando resgatar 6 agentes presos. Depois do resgate, somos recompensados com a última parte do pai de Zip, onde o reconstruímos lá na primeira caneca, onde ele nos entrega o item que precisamos, um tipo de paralisante, que faz objetos dentro do livro literalmente pararem. Na subida da montanha, a Mega Águia aparece, querendo um confronto parecido com o Avô de Batera. Depois de acabar com ele na bateria, nossos heróis encontram os capangas de Infesaldo, em uma mega máquina gigante, que destruiu a vila e aprisionou os moradores. Destruindo a máquina, ao fundo da montanha vemos um comboio fugindo, onde o Batera e Pontinho precisam saber para onde eles vão, a fim de parar o Infesaldo. Continuando os rastros das máquinas, vemos praia destruída pelas máquinas. Avançando mais, vemos uma estrela enterrada, onde o único que pode desenterrá-lo é o Barumba, um ser intrigante. Ajudando a estrela e continuando, aqui Barumba nos ajuda desenterrando lugares que possamos se translocar de um lugar para o outro. Vendo muitos tanques e percebendo que está encurralado, Pontinho precisa de um novo item ou algo para ajudá-lo a passar. Saindo do livro, ele avista um tema de dinossauro, onde ele explora e procura algo. Subindo até o topo, vemos uma montanha onde nosso herói precisa subir, destruindo e se esquivando dos dinossauros. A ironia está no momento em que o dinossauro morre por sua extinção. Conversando no topo com Tetel, um homem que viaja no tempo entre histórias, lhe entrega um item bomba. Agora, se despedindo de Barumba, eles chegam no fim da linha. Porém, olharam para baixo e viram uma enorme e barulhenta máquina. Dela saíam dezenas de veículos de aparência perigosa. E diante dos olhos de nossos heróis, aceleravam em direção a Artia. Chegando e vendo o castelo todo destruído, nossos heróis derrotam todos na região, porém o mago, o braço direito de Nefasto Infesaldo, aparece para nos combater. É então que Violeta entra em ação com um embate interessante. O derrotando, nosso herói entra no castelo adentro. Tendo um embate contra o Infesaldo, Barbaluar se distrai e leva a pior, morrendo no local. É então que Infesaldo prende todos ali. E agora, Infesaldo se sentou no trono de Artia para reivindicar seu papel de direito como governante supremo do reino de Mana. Era uma vez um magnífico mago chamado Infesaldo. Lord Infesaldo governava o reino de Mana, observando tudo de seu esplêndido palácio. Ele governava Mana porque era a pessoa mais incrível que já existiu no reino e sabia o que era melhor para o seu povo. Agora em uma cela, trocando as palavras, Pontinho escapa, porém um terrível laser parece cortá-lo ao meio, mas um corajoso rato o salva. Agora juntos precisam chegar até os outros e recuperar seus itens. Com Pontinho não consegue passar, nosso ratinho rítmico passa na maior tranquilidade pelos labirintos dos soldados. Encontrando Violeta e seu pincel, vocês partem para Batera, com o ratinho no som e na batida, dando um olé nos guardas. Com uma barreira que não dava para passar e o narrador insistindo que eles passassem, do lado de fora do livro, um tom pálido e frio e amedrontador estava tomando o quarto, vendo um castelo protegendo os itens de Pontinho. Aqui ele deve andar nas espreita e se esgueirar entre as paredes para passar, conseguindo o carimbo e a espada, podendo agora acabar com geral. Voltando pro livro e salvando Batera, o ratinho conta a história de Infesaldo. O jovem Infesaldo se considerava um poeta. Oh, borboleta, parece um cometa, mas é apenas uma borboleta. Borboleta, careta, caneta, cometa. Cometa, caneta, careta, borboleta. Borboleta, eta. Ele enviou seus poemas para todas as editoras de Mana, mas foi rejeitado por cada uma delas.
Ele jurou nunca mais lançar outro poema nesse mundo ingrato. Sua angústia acabou se transformando na raiva que o levaria ao seu destino supremo. O símbolo de sua rejeição se tornaria o símbolo de sua vingança contra um mundo injusto. O símbolo da humilde borboleta. Vocês confrontam o temível Enfezaldo, onde ele os prende, mas algo consegue impedi-lo. Sim, o Barba Luar está vivo e bem, tendo apenas um contratempo. É então que o Batera acaba com o Enfezaldo da melhor forma que ele pode. Violeta não perde tempo e humilha ele na magia. E é claro, Pontinho senta a porrada no danado. Agora, fora do livre, mais irritado, Pontinho, com a ajuda de Zip, o foguetinho, ele luta no ar contra o Enfezaldo, onde depois de 3 fases, finalmente ele é derrotado. E fim. Um jogo tão bonito quanto criativo, uma das melhores experiências de 2024 e um ótimo jogo, com gostinhos de quero mais. Ele me lembrou muito Toy Story 3 de PlayStation 2, misturado com Tinikin e uma arte parecida com Zelda. Olha, é magnífico e muito divertido. Ele pode ser tanto curto, mas vale a pena a experiência. E de novo, os indies dominam a indústria dos games. Se você puder e quiser deixar o seu like, se inscrever, comentar algo que vocês gostam ou assistir outros vídeos aqui do canal, fiquem à vontade. E além disso, fiquem bem e tenham um ótimo dia. Adiós!